Eu vou logo pular aqui para esse segundo slide, em que coloquei para vocês o que eu quero tratar com vocês hoje nessa aula e já na aula de amanhã. Então, a gente vai começar, né, como ontem surgiu o assunto, não foi nem planejado, mas devido ao assunto ontem eu inseri isso, eu quero falar com vocês, então, um pouco sobre a ACV de fraldas, e é um exemplo muito interessante, porque ele ajuda a entender alguns conceitos que foram apresentados ontem, né, então, quando a gente fala de função, unidade funcional, e várias coisas, é um exemplo muito bom para novamente relembrar todos esses conceitos. E aí a gente chega ao ponto, assim, da introdução do uso do software, né, que agora a gente vai ter essas aulas muito focado no uso de software, hoje, amanhã, e também, eu acho que a aula da Alessandra também vai ter esse foco. Então, eu quero falar com vocês um pouco, assim, o porquê do uso do software, por que o software nos ajuda, em que exatamente, e o que o software faz também. Porque, como o OpenLCA é um software livre e open source, ele acho interessante quando vocês aplicam, saber bem o que ele está fazendo, porque ele não é 100%, ele não evita 100% que o usuário erre com ele. Então, quero explicar para vocês, assim, o que o software faz. Aí, depois a gente vai fazer os primeiros passos dentro do software. Vou mostrar para vocês o OpenLCA, onde vocês conseguem os dados necessários para fazer estudos. E o próximo ponto, assim, cálculo de inventários, resultados, isso provavelmente vai ficar tudo para a aula amanhã, para a gente não se estender demais hoje. Então, só para explicar também o que ainda quero fazer com vocês, então, amanhã. A gente tem um ponto aqui que chama exportação da matriz do sistema de produto. Esse ponto, ele casa muito com o que eu quero explicar para vocês, né? O que quer dizer fazer uma avaliação de ciclo de vida em termos matemáticos, né? E essa exportação da matriz do sistema de produto é mostrar o que o software faz, como vocês conseguem controlar o software, entender exatamente o que ele faz. A gente vai falar um pouco sobre estrutura de modelagem, como arcar com a multifuncionalidade, isso também foi, esse assunto foi introduzido ontem um pouco, né, quando você tem um processo que produz vários produtos, a gente teve ontem no chat a menção à produção de diesel, que acontece numa refinaria, onde se produz vários produtos, como é que a gente trata isso na modelagem? E aí, eu quero finalizar explicando para vocês assim, as diferentes bases que a EcoInvent oferece, né? EcoInvent, o nome também já foi dado ontem, não sei o quanto vocês já têm familiaridade, mas eu quero mostrar um pouco o que o pessoal da EcoInvent faz e o que eles oferecem para os usuários. Bom, então, vamos cair dentro primeiro, né, falar um pouco sobre as fraldas. Esse assunto das fraldas, ele é interessante porque ele não é de hoje, né? Então, no ano passado, a gente conseguiu publicar um estudo que eu tenho muito carinho, que trata justamente novamente, né, sobre a questão o que é melhor, uma fralda de pano ou uma fralda descartável. E por que novamente? Porque esses estudos, eles ganharam fama, vou passar aqui, nos anos 90. Anos 90 era uma década em que a avaliação de ciclo de vida, essa metodologia, foi normatizada, né? A gente começou né? Os usuários ganharam uma norma para trabalhar com a avaliação de ciclo de vida. Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento dessa metodologia, a gente percebeu que estudos sobre o mesmo assunto de diferentes grupos davam resultados muito diferentes. E qual é a razão disso? E a fralda foi um desses exemplos. Ao longo da década de 90, a fralda descartável começou a se estabelecer assim, em todo lugar, em volta do globo, né? No início, era uma coisa muito mais para os países mais industrializados, para as regiões mais ricas. A década de 90 foi assim, uma década em que a gente teve aí uma ampla divulgação desse item descartável, e aí foi muito questionado, assim, se isso é um ganho ou uma perda do ponto de vista ambiental.
Por que poderia ser um ganho? Porque você não precisa mais lavar, você usa menos água, você usa menos energia. E por que uma perda? Porque você tem essa produção, né, de toneladas de plástico e celulose também, e um descarte muitas vezes bem mal gerenciado. Então, teve aí vários estudos da Pampers, de associações de, assim, não sei exatamente quais associações foram, mas assim, sempre com esses resultados diferentes. E isso provocou até, né, a, a norma, foi uma das áreas que provocou a decisão que se precisa uma norma para trabalhar com ACV, para evitar que os estudos fiquem muito livres, né, em como eles aplicam dados, como eles apresentam dados. Então, a gente tem vários estudos já, também tem diferentes revisões bibliográficas sobre já, e o que é o resultado, né? Achados comuns indicam que os resultados de fraldas descartáveis apresentam altos impactos, principalmente devido à geração de resíduos sólidos, enquanto os principais impactos das fraldas de pano reutilizáveis são decorrentes da lavagem. Isso a gente já consegue imaginar, né? Aí, os resultados, né, o que então, no final, é melhor, a fralda de pano ou a fralda descartável, a gente não tem uma resposta tão fácil. Vários impactos dependem fortemente de condições locais, como recursos para geração de energia e gestão de resíduos, né? E isso foi uma das motivações que de nós, novamente, nos debruçamos sobre o tema para fazer um estudo para essas regiões mais tropicais para o Brasil, né? Porque os estudos que a gente tem aí da década de 90 são basicamente da Europa e dos Estados Unidos. E também, assim, da década de 90 para cá, teve várias alterações, né, na tecnologia, tanto de lavagem, na geração de energia elétrica, na gestão de resíduos. Então, essa atualização, ela acho que trouxe coisas interessantes. E um outro ponto que eu quero destacar aqui, não é só para a América Latina que a gente não tinha estudos específicos, nem para a África, nem para a Ásia, nem para assim, nem para a América do Sul. Eu encontrei estudos numa revisão bibliográfica, assim, nos portais internacionais. Para a Austrália, consegui um estudo bem interessante. Na Austrália também, eu acho que tem até uma comunidade, assim, da fralda de pano bastante ativa. Bom, vamos, então, pensar um pouco, né, o que a gente precisa fazer numa avaliação de ciclo de vida. A gente precisa definir o objetivo e o escopo do estudo. Nesse caso, assim, o objetivo foi a comparação de fraldas descartáveis convencionais e fraldas de pano nas condições regionais dadas nas regiões tropicais no Brasil. Isso é um ponto, assim, que eu quero enfatizar aqui, porque até quando a gente foi, assim, se a gente for lá no Rio Grande do Sul, talvez a situação seja um pouco diferente por causa de umidade. Mas a questão das regiões tropicais no Brasil, isso tem muito a ver de o que é nosso costume em termos de lavar quente ou lavar frio, quais são os nossos costumes de secar, assim, poucas pessoas usam um secador, por exemplo, que moram nas regiões mais quentes no Brasil. E o que a gente ainda introduziu nesse estudo foi a ideia da economia circular, né? Vocês falaram ontem já um pouco com a Laura e a Débora sobre a ideia da economia circular. Eu quero vou explicar já para vocês o que está por trás dessa história da economia circular nesse contexto. Né? O que a gente queria pensar na economia circular são os diferentes modelos de negócio. O que seria isso? Quando você tem uma fralda de pano, você pode, por um lado, simplesmente vender essa fralda de pano. Mas você também pode pensar em não vender só a fralda de pano, mas oferecer um serviço de fralda, em que você que empresta a fralda para o uso, coleta a sua fralda, higieniza a fralda e empresta ela novamente. Isso a gente chama de servitização. Isso é toda uma área na área de economia circular que você tende de sair da venda do produto para uma venda de um serviço, porque geralmente quando você vende um serviço, você consegue ser mais eficiente do que quando você vende um produto. E justamente isso é a ideia por trás, né, de pensar quando eu vendo, quando eu presto o serviço da fralda de pano,
eu consigo lavar de uma forma mais eficiente, eventualmente mais ecológica, e eu consigo também tratar, otimizar o uso do próprio material, porque quando você vende o produto, geralmente as pessoas não têm tanta habilidade de fazer uma manutenção e pequenos consertos do que quando é todo o seu negócio que você otimiza justamente para isso. Então, essa é a ideia por trás da introdução aqui dos modelos de negócio de economia circular. E aí, a fralda, esse estudo de fraldas, ele é bem legal quando a gente pensa, assim, o que é a função da fralda? Porque a partir da função, a gente vai derivar a unidade funcional e o fluxo de referência, né? Que vocês também, vocês fizeram uns exercícios aí ontem, pensando bolo e tal, agora, hoje, vamos pensar a fralda. A função de uma fralda é a absorção de fezes e urina de um bebê do nascimento até a idade de mais ou menos 2 anos e meio, tá? Então, o que seria a unidade funcional? O que seria o fluxo de referência? A gente já logo vai falar sobre isso, só quero já deixar isso para vocês, assim, de pensar e averiguar se vocês chegam aí à mesma conclusão que eu. A gente precisa sempre pensar o que é o limite do meu sistema, até onde que eu estudo. Isso precisa ser muito bem definido no seu estudo. Então, no caso, desculpa, aqui tem um errinho, a fabricação de linhas de produção para fraldas e outras máquinas, como máquinas de lavar, foram negligenciadas nesse estudo. A gente não incluiu, assim, toda a parte, né, do maquinário necessário, por exemplo, para a costura das fraldas e tal, isso não foi considerado. Isso é algo muito típico quando a gente faz a avaliação de ciclo de vida, e geralmente não altera muito o resultado, né, que quando você pensa essas máquinas de produção, o impacto, né, da produção dela fica tão diluído sobre a quantidade de produtos que eles produzem, que normalmente não altera o resultado. Então, essa negligência é muito comum em estudos de avaliação de ciclo de vida, vocês vão ver. E isso vai um pouco, vai ao desencontro do que foi falado ontem, né? Ontem, eu acho que nessa aula foi muito insistido, né, que da completude do estudo. Né? É importante que seu estudo seja completo. E sim, é importante. Por outro lado, para realmente chegar em algum resultado, a gente precisa geralmente trabalhar com simplificações. E visa trabalhar com simplificações que não alterem o seu resultado de forma relevante. Então, eu fiz questão, assim, em deixar isso claro aqui, porque isso realmente é um conflito, geralmente. Quando você faz uma avaliação de ciclo de vida, você vive esse conflito permanente, assim, em precisar chegar a um fim, entregar o seu trabalho e ter o trabalho mais completo possível. Né? São decisões, às vezes, não são fáceis. Nesse caso, não foi uma decisão tão difícil, porque quando todos os estudos, né, que nós temos na literatura sobre as fraldas, fazem essa simplificação. Mas pode ter casos em que vocês ficam, talvez, um pouco mais aflitos se devem ou não incluir certos itens no ciclo de vida. Aí, finalmente, o que já coloquei aqui, em termos de avaliação de impacto, nós aplicamos aqui uma metodologia que chama Recipe, Midpoint e Endpoint. Acredito que ontem, pelo que eu lembro, não foi muito bem discutido essa diferença entre Midpoint e Endpoint. A diferença, o Midpoint é geralmente mais aplicado e é mais consistente. O midpoint geralmente é o ponto onde a gente está diretamente no impacto ambiental, como, por exemplo, eutrofização, mudanças climáticas, acidificação. E o endpoint, ele tenta ser um pouco mais específico em que isso resulta, né, de mesmo indicar os danos. Então, por exemplo, quanto de, assim, mudanças climáticas, o que significa isso em termos de danos à saúde humana? Né? Por exemplo, isso é medido em anos ajustados por disabilidade, né? Assim, de como as pessoas têm, então, doenças ou uma morte precoce devido a algum impacto ambiental.
Vocês conseguem imaginar que essa definição, né, ou quanto, por exemplo, mudança climática é, leva a mortes precoces, é muito difícil você fazer essa definição. Por isso que essa modelagem endpoint, ela é bem criticada, porque é por causa, né, do alto grau de incerteza em fazer tais afirmações. Por outro lado, esse endpoint, ele pode ajudar, né, em colocar um pouco em perspectivas diferentes categorias de impacto. E que quando a gente olha o midpoint, a gente tem aqui essa questão da depressão de água, mudanças climáticas, acidificação, eutrofização, e aí sistema 1 pontua alto em mudança climática, sistema 2 pontua alto em acidificação. Agora, qual é mais importante? Aqui que eu preciso prestar mais atenção. Então, nisso, essa análise endpoint, ela pode dar uma indicação a quais impactos ambientais você deve prestar mais atenção. Então, nesse sentido, eu gosto de aplicar, mas sempre com um olhar bem crítico, assim, que a gente não pode pegar esse resultado, assim, como uma verdade absoluta. Bom, até aqui, eu queria sempre dar esses poucos, um momento, assim, para dúvidas. Alguém quer tirar uma dúvida, fazer uma pergunta? Tudo bem. Então, vou seguir. Eu estava falando, né, sobre essa questão da unidade funcional e fluxo de referência. Então, no caso da fralda, eu uso esse exemplo em todas as minhas aulas de avaliação de ciclo de vida. O que é a unidade funcional? Ela deve refletir a função, ela deve quantificar, mais ou menos, né, a nossa função. Lembrando da nossa função, a função é conter fezes e urina por 2 anos e meio, né, de um bebê. E o que seria, então, a partir disso, a minha unidade funcional? Para esse estudo, eu fiz isso bem parecido com vários outros estudos, eu coloquei como unidade funcional um bebê, né, que precisa dessa fralda, um bebê, assim, do início do uso de fralda até o final do uso de fralda, que são esses 2 anos e meio. E isso é importante no caso da fralda, porque a gente tem que prestar muita atenção o que a gente compara, né? Sempre tem alunos e estudos que têm essa tendência de comparar uma fralda de pano como uma fralda descartável. E isso claramente leva a um equívoco, né? Porque a fralda de pano, ela é reutilizável, ela tem um tempo de vida muito longo, e a fralda descartável, ela vai ser descartada depois de poucas horas. Então, a gente não pode fazer essa comparação direta do produto, a gente precisa pensar a partir da minha função, o que é minha unidade funcional e o que eu devo comparar. E daí vem a ideia do fluxo de referência. O fluxo de referência é o que atende a minha unidade funcional. Então, minha função é conter fezes e urina, minha unidade funcional, então, é o bebê. E aí, o fluxo de referência vai ser quantas fraldas ou quantos materiais eu preciso para atender minha unidade funcional. No caso da fralda descartável, esse seria esse primeiro caso aqui, a gente tem, assim, um uso diário, e esse uso diário, ele me leva a um uso para 2 anos e meio. Então, isso aqui, esses mais de 4.000 fraldas, é o meu fluxo de referência, com quem eu posso trabalhar para fazer uma comparação não equivocada. Da mesma forma, eu posso definir, então, para as minhas fraldas de pano, qual é a quantidade de fraldas necessárias. Eu tenho geralmente um consumo diário um pouco maior, só que no caso aqui não é consumo de fralda, né? É fraldas higienizadas que eu preciso no total. E a partir daí eu derivo as quantidades de lavagens que eu preciso. E a partir daí eu vou entender quanta água, quanta energia eu preciso. Então, essa parte aqui na fralda, nesse estudo de fralda, eu acho que é um bom exercício, assim, para se treinar nesses conceitos função, unidade funcional e fluxo de referência. Essa parte ficou clara? Ou alguém quer fazer uma pergunta, tirar uma dúvida aqui? Tá ótimo. Então,
Com relação à ideia da economia circular, eu já mencionei com vocês, né, que a gente que a gente quis testar diferentes modelos de negócio, e justamente para ver se, a partir de um modelo de negócio circular, a gente consegue ser melhor do ponto de vista ambiental. E com relação à ideia de oferecer uma fralda como serviço, a gente fez dois testes. Um teste seria num porte pequeno, porque isso é o que nós conseguimos encontrar já hoje no mundo, assim, um pequeno empreendimento, seria aqui esse segundo ponto, uma fralda, modelo simples de fralda como serviço, em que você oferece a fralda como assinatura, ou seja, o cliente paga um valor fixo mensal, e tudo isso funciona numa escala pequena. Isso é importante porque isso vai fazer diferença na máquina, que vocês vão ver no próximo slide. A outra ideia seria a fralda com serviço otimizado. Aí a gente teria um porte maior, e isso leva a duas diferenças. Primeiro, a gente pode pensar no pay-per-service, ou seja, seu cliente vai pagar dependendo da quantidade de fralda que ele consome, né? Quando a gente tem um porte maior, a gente vai conseguir ser mais flexível nessa questão dos pagamentos. Então, nessa forma, você induz o consumidor a reduzir o nível de consumo. Isso é um ponto muito importante quando a gente pensa, né, um modelo de negócio para a economia circular, porque ele deve incentivar a redução do consumo. E, finalmente, a gente estava pensando assim, em utilizar esse tipo de máquina de grande porte. Essas máquinas de lavar, elas são muito comuns na área de hotelaria, de hospitais. A gente tem vários empreendimentos, né, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde se operam essas máquinas. Elas são extremamente eficientes em termos de uso de água e energia, porque ali eles têm toda uma função de reuso de água já integrado. Mas para uma máquina tal, você tem que ter uma quantidade razoável assim, de fraldas. Eu não tenho agora o número na cabeça, mas com isso você teria que atender, por exemplo, várias creches ou alguma coisa assim. A gente testou para a ideia da fralda como produto, como se lava em casa no Brasil, né, assim, justamente com o gasto de água nessas máquinas convencionais. E para uma fralda como serviço em pequeno porte, seriam essas máquinas que a gente conhece por aqui em pequenas lavanderias, junto com o secador. Isso é um ponto importante. Na lavagem, na fralda com serviço, a gente sempre tem o serviço de secador. Na lavagem domiciliar não teria serviço de secador, aí tem a secagem mesmo só no sol. E aí, quando a gente olha os resultados, o que a gente consegue ver? E eu trago aqui para os resultados só que eu tinha mencionado do endpoint, né? Que é dano para a saúde humana, aqui no caso. E justamente para colocar um pouco em perspectiva o que são os diferentes, qual a importância dos impactos ambientais. Vocês não, assim, desculpa, eu fiz mal, eu não coloquei aqui toda a extensão. A gente tem aqui mudança climática, a gente tem aqui o material particulado, se não me engano, aqui era uso de água. Não era uso de água, não. Isso aqui é uso da terra. Mas o que eu quero, né, mostrar para vocês, principalmente, que mudança climática, quase em todos os estudos que eu fiz até agora, é um impacto mais relevante. Né? A gente tem, especialmente diante da emergência climática que a gente vive, mas até não é por isso. Né? Essas metodologias, elas não são de hoje para mostrar que não é realmente um assunto que precisa ser atacado com muita seriedade e muita urgência. Não, essas modelagens, elas derivam já de uns, sei lá, eu acho que de 2015, 2016, claro que também já era uma emergência, mas era menos discutida. Mas mudança climática, muitas vezes, é o ponto mais relevante. E isso se deve ao uso de energia, normalmente, né? Porque o sistema energético, ele é totalmente conectado com a questão das emissões de gases de efeito estufa. No nosso caso, aqui é um pouco diferente. A grande parte das mudanças climáticas
surge por causa do fim de vida, no caso das fraldas descartáveis. As fraldas descartáveis estão sendo levadas para aterros sanitários, os lixões, onde acontece uma degradação parcialmente anaeróbica, que gera metano, que é um gás de efeito estufa muito forte. Então, a gente tem uma grande parte, né, aqui, desse nosso impacto ambiental, mesmo devido ao fim de vida. Outra coisa, assim, que eu deveria ter chamado a atenção, assim, bem no início do slide, que eu esqueci, é mostrar que nós temos aqui várias barras, né? A primeira barra aqui é a fralda descartável num aterro sanitário. Segunda barra aqui, a fralda descartável num aterro não sanitário. Por que a gente tem a diferença aqui? Justamente por causa da geração de gás de efeito estufa no aterro, porque no aterro sanitário você tem a captação do metano. No aterro não sanitário, o metano vai embora. Então, aqui a gente tem um impacto bem maior. Temos aqui uma fralda de pano lavado em casa. São 2 casos que nós checamos, também um ponto que me intrigou na época, continua me intrigando. Eu fiz aqui uma modelagem com detergente convencional e aqui com sabão de coco natural, porque é muito utilizado, e geralmente é utilizado porque as pessoas acham que é ambientalmente mais amigável. E os nossos resultados, assim, sempre mostraram que o sabão natural, ele tem um impacto maior devido à produção do que um detergente convencional, sintético. Então, é um ponto bem interessante, mas que também ainda precisa ser pesquisado melhor, ainda precisamos fazer estudos também, especialmente sobre o impacto fim de vida nos efluentes. Então, tem algumas questões em aberto ainda aqui. Mas é inicialmente uma observação bem interessante, né? Que a gente tem que olhar os nossos bioprodutos como um olhar crítico, né? Que a produção, muitas vezes, também não é tão tranquila. E aqui, finalmente, nós temos mais 3 barras que mostram aqui a lavadora industrial, aquela grandona, e ela geralmente sempre vai mostrar o melhor desempenho, justamente por causa da eficiência que ela tem. Ela, no caso aqui de mudanças climáticas, ela está no mesmo nível de uma lavagem em casa aqui, mas pensem só, porque aqui a gente lava quente, aqui a gente usa um secador, porque é preciso fazer essa esterilização, e mesmo assim ela não mostra um impacto ambiental do que lavando em casa a frio e colocando a fralda no sol. E esses últimos 2 seriam uma pequena lavandaria, né, onde você também precisa lavar quente, mas não deixa e usar um secador, e você não consegue essa eficiência. Então, não é tão ideal. O ideal mesmo seria essa lavagem em grande porte. E a gente vê uma vantagem muito significativa com relação à fralda descartável, e como eu já falei, especialmente por causa, por evitar o uso do aterro sanitário ou lixão. Eu acho que essa parte até a gente pode pular, que é sobre depressão de recursos. Depressão de recursos, por muito tempo, foi um assunto né, muito discutido, né? Sempre a escassez do petróleo foi discutida. Hoje a gente não discute mais tanto a escassez do petróleo, porque sabemos que antes do petróleo acabar, o mundo acaba por causa das mudanças climáticas. Então, não é mais uma preocupação tão grande. E aqui a gente vê que a depressão de recursos acontece tanto na fralda descartável, né, por causa da produção dos diferentes plásticos necessários, e aqui, no caso da nossa lavadaria pequena, é muita energia elétrica, muito gás que seriam utilizados. Então, ali a gente não vê ganhos, se for uma lavandaria pequena. E aí o resultado final mostra, né? Vamos primeiro olhar, eu quero primeiro olhar esses 2 gráficos com vocês, porque esses nós olhamos. Esse aqui eu não tinha mostrado para você, vou comentar no final. A gente vê com relação, então, a impactos para a saúde humana, que a mudança climática é o prevalecente e por causa do tratamento de resíduos sólidos, a fralda descartável perde, claramente. Com relação à depressão de recursos, a gente não vê uma vantagem
tão grande, né, especialmente quando nós olhamos esses sistemas de pequeno porte, de lavagem compartilhada de pequeno porte não seria tão vantajoso. Mas, usando a fralda de pano em casa, por exemplo, já é também uma vantagem relevante, né? E aí você diminui muito a depressão de recursos. Essa parte aqui, vocês conseguem ver, isso aqui é a fralda lavada com sabão de coco em casa. E esse sabão de coco gerou aqui um impacto, assim, tão grande com relação à ecotoxicidade, por causa da produção. E aí, se deriva do óleo de soja, porque na nossa modelagem, a gente fez uma outra simplificação, não tivemos, assim, prontamente sabão de coco, e eu usei sabão natural, e esse sabão natural, ele é produzido na base EcoInvent a partir do óleo de soja. Então, assim, tem umas coisas aqui que precisam ser revistas, refeitas, mas eu gosto de mostrar isso aqui, porque isso é o bioproduto que faz isso, justamente. Então, quem, né, tem costume, assim, de ver resultados de avaliação de ciclo de vida, talvez já está mais acostumado com essa problemática. A gente teve até essa discussão, mas, assim, o biodiesel, sim, também o resultado mostrar que o biodiesel está pior. O que é a interpretação? Eu acho que a interpretação é que o biodiesel, um bioproduto, pode ser pior, né? A gente tem que chegar com esse olhar crítico, essa sinceridade aqui nessas discussões. E aí, o que eu também acho muito importante a gente olhar, né, porque é muito discutido nesse contexto, é o uso da água. E a gente tem um uso de água aqui, tanto para a produção das fraldas, né, porque a produção de fraldas, onde também entra a celulose, inclusive, que precisa de água. A gente tem uso da água aqui na lavagem caseira mais alto, porque a gente tem menos eficiente no uso da água quando você faz uma lavagem caseira. A gente consegue ver que utilizando uma lavandaria industrial, a gente teria menor uso da água, sendo a diferença aqui é muito pequena. Quando a gente tem diferenças tão pequenas, não é bom realmente afirmar, né? Porque tem muita insegurança aqui também nessas avaliações. Mas, assim, de forma geral, o que esse resultado mostrou? Que as fraldas de pano não têm, assim, um consumo de água um tanto incrivelmente maior do que as fraldas descartáveis, por causa da produção da fralda descartável, especificamente, onde você, né, tem, além do todo o processo industrial, também uso de energia. O uso de energia no Brasil é sempre atrelado também a a, desculpa, uso de água, né, por causa das hidrelétricas. Eu fiquei agora desconcentrada porque eu vi uma pergunta aqui. Gisele, abre o microfone e faz sua pergunta. Bom dia, Suzane. Bom dia. O seu sabão caseiro, no seu estudo, então, ele foi produzido a partir de matéria-prima virgem, que seria o óleo de soja. Isso. Não foi aquele sabão que é produzido a partir de óleo usado de fritura. Não, assim, seria uma Entendi. coisa muito interessante de se fazer, sabe? Essas otimizações. Na verdade, a gente tem nesse momento um projeto em que a gente tenta fazer umas otimizações justamente para aplicação, assim, em comunidade de baixa renda, com coletor solar, com placa fotovoltaica, e essa parte do sabão a gente ainda não iniciou, mas também é um ponto bem interessante em se colocar, assim, como você consegue, né, utilizar um sabão realmente a partir do reaproveitamento. O meu ponto, na verdade, assim, muito bom que você traz essa pergunta, porque eu vejo, para colocar aqui já em conclusões, né, para países tropicais, especialmente para áreas de baixa renda, eu acho que a fralda de pano é uma solução mais inteligente e melhor do ponto de vista ambiental. E mais inteligente, eu falo assim, do ponto de vista da economia circular e, né, da economia que nós queremos, de você, né, você cultivar uma economia local, porque tendo um sistema de fralda de pano, você consegue, de certa forma, você dá alguns empregos para a sua comunidade, para fazer funcionar todo esse sistema, e
do ponto de vista ambiental, você otimizando, assim, com reuso de água, aplicando um coletor solar, aplicando uma placa fotovoltaica, assim, tem que também entender o que é mais inteligente, né, com esse uso energético, você certamente vai chegar a um desempenho ambiental melhor do que usando as fraldas descartáveis. Mas também um ponto que eu acho que é interessante se enfatizar aqui, isso não vale para qualquer lugar do mundo, né? Isso vale para essas regiões onde você tem um clima amigável nesse sentido. Eu digo amigável porque não é só a fralda que a gente tem que pensar, e eu sou ex-usuária, né? Então eu falo com propriedade. Quando você usa a fralda de pano, ela vaza muito mais. Então, num clima frio, onde as crianças estão cheias de roupas, e você tem esses pequenos vazamentos, e você de 3 em 3 horas tem que trocar a roupa toda, você tem que lavar muito mais. Então, a avaliação já tem que ser diferente quando a gente é mais sincera, né? Porque não é só a fralda que vai ser lavada. Então, eu entendo perfeitamente que avaliações que vêm dos Estados Unidos, da Europa, de outras regiões frias, chegam ao resultado que a fralda descartável é mais interessante, até para o consumidor, entendo muito bem. Mas eu também acho que nós temos que repensar algumas coisas para climas tropicais e para regiões de baixa renda. E não simplesmente adotar soluções tecnológicas que vêm assim de outras regiões, de outras realidades e de outras épocas também. Então, esse meu estudo sobre fraldas, ele na verdade ele está em andamento, né? Porque a gente está nesse projeto assim para comunidades. Eu espero que a gente consiga fazer um piloto aí na Maré, mas assim, tudo que eu vi com a avaliação de ciclo de vida, com estudos que eu li, com estudos que a gente está fazendo, me parece uma solução interessante. Aí, assim, eu ia fechar esse assunto da fralda agora aqui. Alguém mais quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Eu vi aqui, Guilherme, teria como calcular as horas humanas de trabalho colocadas em cada tipo de fralda e transformar isso num índice de ACV. Sim, teria. É uma ótima ideia, inclusive. Gostei muito da ideia. Eu tenho trabalhado muito pouco. Isso vai na direção da avaliação de ciclo de vida social, né? ACV social. Eu tenho trabalhado muito pouco com isso. Mas é um ponto muito importante, cada vez mais importante, né? Quando a gente quer pensar sustentabilidade como um todo, porque sustentabilidade, né, é ambiental, econômico e social. E o social, sabe-se que é muito negligenciado, né? Inclusive no mundo de ACV. A ACV cresceu, né, com essa visão ambiental. E a visão social, ela sempre é citada, mas realmente quantificar o social é uma coisa que é muito mais incipiente do que quantificar o ambiental. Mas também já tem bases de dados até, né, que para fazer estudos de avaliação de ciclo de vida social. São caras, podem ser utilizados, por exemplo, no OpenLCA, que eu vou apresentar para vocês hoje, eu acho que em Cima Pro e tudo mais, mas é um investimento. Mas essa parte, assim, sobre as horas humanas, eu gostei muito da ideia, Guilherme, e eu vou tentar fazer isso nesse estudo que a gente está agora, que está em andamento. Gostei muito da ideia. Tem mais alguma? Vou explicar um pouco porque o processo produtivo de um sabão natural teria mais impacto. Então, a questão é a produção, né? Isso acho que a gente até já estava um pouco em discussão ontem. Quando a gente precisa de um produto natural, a gente precisa do cultivo. E o cultivo, ele precisa de terra e de fertilizantes e de água. E fertilizantes, por sua vez, precisam de combustíveis fósseis, e emitem muitos gases de efeito estufa. E o uso de agrotóxicos leva a ecotoxicidade. No caso, onde pontuou alto, foi na ecotoxicidade. E aí, reparem, por isso que essa avaliação do endpoint, às vezes, pode ser interessante. Quando você pensa assim, o que é o mais importante, assim. Quando vocês olharam saúde humana,
essa parte nem apareceu, porque essa ecotoxicidade, ela se refere à biodiversidade. Então, usando um sabão natural pode ser pior para a biodiversidade, né? Porque a gente tem a produção em monoculturas e é um ponto negativo. Já para mudanças climáticas, isso não tem muita relevância, né? Essas áreas onde a biodiversidade vai ser restrita. Mas o ponto do bioproduto é esse, assim, as monoculturas que geralmente levam, então, à aplicação de herbicidas e de fertilizantes que dão um problema para a biodiversidade e também para mudanças climáticas. Sendo que nesse estudo, assim, mudança climática nem apareceu, assim, de uma forma tão relevante. Mas isso são, geralmente, os problemas. Já que, se você pensar na produção de um bioproduto a partir de uma produção agroecológica, você já resolve o problema, né? Deixa eu ver o que mais surgiu. Não é claro o conceito de fim de vida. É possível você dizer algo sobre isso? Sim. Vocês pensaram no consumo de fraldas para os idosos? Não. Eu vou primeiro falar no Adriano. Eu não pensei nas fraldas para idosos, porque para idosos eu acho que o conforto é outro. Eu acho que para bebê, assim, porque que é o ponto o que é o meu princípio aí nessa militância? Porque como eu fiz o teste assim na minha filha, e na minha percepção, o conforto do consumidor não é tão prejudicado utilizando fralda de pano. Claro que a fralda descartável, ela é mais prática, porque nunca vaza nada e não, assim, não há assim, não vejo a fralda de descartável como algo ruim como usuário. Acho ela muito prática. Mas eu acho a fralda de pano também muito prática, e já que ela é muito melhor, então eu prefiro migrar. Já na fralda geriátrica, eu acredito, né, por causa da quantidade de urina e de fezes, que pode ser uma coisa mais desafiadora usar a fralda de pano, assim, como um equivalente. Então, é um assunto em que eu entrei pouco, justamente por causa dessa dificuldade. Eu não sei realmente, não tenho uma experiência próxima. Acho um ponto interessante de se tratar. É muito importante, inclusive, porque, né, o nosso mundo está envelhecendo, mas é um assunto que ainda não tive coragem de abordar. Eu queria agora falar, o Marcelo colocou uma pergunta que eu não sei se eu sei interpretar bem. Marcelo, não, Marcos, desculpa, não Marcelo. Marcos, você poderia abrir o microfone e falar melhor essa sua dúvida? Será que caiu? Ah, tá bom. Então, tá bom. Não foi claro o conceito de fim de vida. O fim de vida, geralmente, eu vou falar assim de uma forma ampla, vamos ver se eu consigo responder bem. O fim de vida é o momento em que, depois do uso, o produto encontra um fim, né? O fim de vida. No caso do nosso estudo aqui, o fim de vida é o aterro sanitário ou lixão. Ali acaba a vida. Nesse momento, nós temos o impacto mais importante desse estudo, que são as emissões de gás de efeito estufa no aterro sanitário. Num sistema de produto mais complexo, onde pode haver uma reciclagem, o fim de vida não é tão bem definido, porque o fim de vida pode ser início de vida também. Então, minha dúvida, na verdade, com relação à pergunta, é porque o fim de vida realmente pode ser complexo. Agora, nesse estudo, eu acho que o fim de vida é relativamente simples, né, de ser analisado, porque não tenho nenhuma dúvida assim, se alguma coisa vai ser reaproveitada, se alguma coisa vai ser reciclada, se vai ter um reuso. Porque a fralda de pano, ela também tem um fim de vida. Ela, né, no final desses 2 anos e meio, a gente parte do princípio que ela chega no fim de vida, ela vai ser descartada. Ela vai também chegar no aterro sanitário. Não sei, Marcos, eu tenho a impressão que não foi muito satisfatório, mas eu não sei interpretar melhor sua pergunta. Ah, então tá bom. Ótimo.
Então, gente, depois dessa, eu acho que essa parte foi mais divertida, agora a gente chega numa parte um pouco mais seca, que eu quero falar para vocês o porquê, né, do uso do software, que faz um software. E a gente vai olhar isso a partir de um exemplo, mas bem tranquilo, bem simplificado. É um exemplo que eu peguei diretamente, assim, de um livro que foi escrito, eu acho que foi publicado lá em 2002, né, já faz um tempo, é um dos poucos livros que se propõe justamente a explicar o que faz a avaliação de ciclo de vida, assim, do ponto de vista matemático. E é um ponto, eu acho que é um conhecimento interessante para vocês, porque vocês vão perceber que para fazer a ACV, a princípio vocês não precisam de um software, uma tabela Excel, né, ou um programa, assim, de um MATLAB, um R, também pode fazer a avaliação de ciclo de vida. Só que, assim, é mais difícil fazer, vocês não vão conseguir utilizar já, né, a base de dados e tal com tanta facilidade, mas é possível. Então, eu quero mostrar isso para vocês. Inclusive, não é nem algo muito absurdo, né? Nós temos vários colegas, até na UFRJ, que já fizeram vários estudos, assim, só em base de tabelas de cálculo. Então, primeiro, né, como outras palavras introdutórias, nós temos vários programas, vários softwares hoje no mercado para fazer a avaliação de ciclo de vida. Vocês vão conhecer o CIMAPRO, talvez o Gabi também. Eu sei que tem gente no UFRJ trabalhando, não sei se no PEC, no Engepol, o pessoal também trabalha com o Gabi, Humberto. Eu quero apresentar para vocês o OpenLCA, que entre esses aqui em cima, é o único que é grátis, né, que é uma vantagem grande. Eu mencionei aqui mais alguns que são softwares geralmente focados para setores específicos. Então, com o GEMS, EasyTech, OneClick, você faz estudos assim para, por exemplo, setor de construção, muitos softwares têm ligado ao setor energético, mas esses 4 aqui, eles são bem genéricos para fazer a avaliação de ciclo de vida para qualquer setor. E um outro ponto bem interessante, o CIMAPRO e o OpenLCA, na verdade, eles são extremamente parecidos, né? Eles têm funções muito parecidas. Quando você abre, você não vai perceber, né? Eles têm caras bem diferentes, mas aí, aplicando, usando, você vai perceber que eles são muito parecidos. Bom, o OpenLCA, ele surgiu, assim, o trabalho se iniciou em 2006, então já faz um tempo, ele foi desde então continuamente melhorado. No início, o software OpenLCA era, né, sempre nesse projeto, né, de desenvolvimento livre, open source, ele também está disponível para contribuições, mas quando você olha quem contribui até agora, na verdade são 3 pessoas, não se formou uma comunidade assim mais ampla para o desenvolvimento, mas ele, ao longo, né, desses 14 anos, ele realmente chegou a se desenvolver para uma ferramenta muito útil e bem fácil, assim, de aplicação. Aqui, essa parte, né, vocês já foram familiarizados com esse gráfico ontem. Eu quero mais chamar a atenção, assim, em quais momentos a gente precisa do software, onde que o software nos ajuda. Geralmente, aqui na parte da análise do inventário, né, onde nós precisamos pesquisar todos os processos, né, que fazem parte do sistema de produto. Então, assim, na organização desses dados, o software ajuda. Na aplicação de bases de dados já prontas, o software nos ajuda. Isso é difícil você fazer num programa só de cálculo. E depois, para a aplicação de metodologias de avaliação de impacto ambiental, o software também ajuda bastante, porque é um momento em que você precisa fazer muitos cálculos. E aí, justamente, o software, nessa automatização, você consegue poupar muito tempo. Então, são, assim, esses passos do inventário e da avaliação de impactos que o software mesmo tem o seu papel importante. O que acontece quando a gente modela um processo? Um processo tem entradas
e saídas, sendo que as saídas são divididas em produtos, coprodutos, resíduos, várias emissões para água, para ar, para solos, e isso geralmente é uma diferença importante, uma diferenciação. E aí a gente tem também emissões de luz, barulho, odores, mas eu coloquei isso aqui já em cinza porque poucos estudos se debruçam também sobre essas categorias de impacto ambiental. É muito mais comum a gente realmente só trabalhar com emissões sólidas, líquidas. Bom, então, quando a gente faz uma avaliação de ciclo de vida, o que acontece? Geralmente, você vai pesquisar todos esses processos que fazem parte do seu sistema de produto. Ou você pega da base de dados. E esses processos, eles geralmente não são escalonados. Ou seja, a gente tem, por exemplo, aqui um processo, a geração de 10 kWh de energia elétrica. Para isso, eu preciso de 2 litros de combustível. Então, eu tenho que pesquisar o processo que produz combustível. Pesquiso aí, achei o processo, só que esse processo, ele é modelado para 100 litros de combustível. Então, eu preciso fazer essa compatibilização entre esses dois. Quando a gente tem aqui dois produtos, dois processos assim tão simplificados, e só 2 processos, é uma tarefa muito fácil, assim, todo mundo consegue compatibilizar isso aqui na cabeça. Agora, quando você tem um sistema de produto muito grande, com muitas entradas e muitas saídas, essa compatibilização é uma tarefa danada. E aí entra, né, um software qualquer. E esse software, na verdade, também pode ser uma tabela de calculação. Como é que um software enxerga um processo? Um processo, geralmente, é visto, né, pelo software como um vetor. A gente trabalha com, dentro do mundo matemático, a gente trabalha com vetores. Então, eu tenho aqui os diferentes, nas linhas, os diferentes entradas e saídas. Aqui, por exemplo, eu tenho a entrada de combustível e eu tenho a saída, o produto de energia elétrica. E eu tenho emissões, CO2, SO2, e eu tenho aqui uma última linha, que não é uma emissão, seria a depressão do recurso petróleo. Essa depressão, na verdade, ela não acontece nesse primeiro processo aqui, mas ela acontece no outro processo que eu tinha. Vocês lembram? A gente tem aqui a produção de combustível e eu tenho, para tanto, a depressão de petróleo. E aí vocês já perceberam, né, o que é importante quando você organiza aí seus processos, que essas linhas aqui, elas precisam ser idênticas para depois conseguir organizar os processos para uma matriz. Eu pulei aqui porque no final um sistema de produto é colocado como uma matriz, em que as colunas são os diferentes processos. Aqui é o processo da produção de energia elétrica e aqui é o processo da produção de combustível. Então, voltando aqui, eu tenho aqui sempre as linhas, né, os fluxos na mesma sequência para depois conseguir construir uma matriz disso. E agora a gente vai chegar a um ponto muito importante, que é essa sequência aqui. Na verdade, a gente não tem exatamente uma sequência, mas a gente tem uma divisão, e essa divisão, ela é muito importante. Essa divisão é entre o que a gente chama de fluxos técnicos e de fluxos ambientais. O que seria aqui a diferença? Na verdade, assim, aqui é chamado de fluxo econômico, nós temos as duas nomenclaturas, fluxo técnico, fluxo econômico e intervenções ambientais. E aí, repare, nós temos num sistema de produto fluxos que linkam um processo como outro processo, né? Por exemplo, eu tenho a produção de combustível, combustível vai para a produção de energia elétrica. Então, eu tenho esse link. Isso aqui, então, é um fluxo técnico. Os fluxos técnicos são os fluxos que linkam um processo com outro processo. E a gente tem, por outro lado, o que a gente chama de intervenção ambiental, que são as emissões que realmente saem para o meio ambiente.
porque só esses que realmente causam um impacto ambiental. E essa diferenciação, ela é muito importante, assim, para o entendimento do cálculo e também para a aplicação do software. Eu tenho percebido nas minhas aulas que essa diferenciação, ela muitas vezes ela é negligenciada, esquecida, e os alunos começam assim a errar nessa história. Então, fluxo técnico aqui, fluxo elementar aqui. Vamos pensar num exemplo. Quando você enche seu tanque com gasolina no posto de gasolina. Esse fluxo, né, a gasolina, é um fluxo técnico ou é um fluxo ambiental? Um fluxo elementar. Seria técnico, eu acho. Isso, é um fluxo técnico. Isso é muito importante, a gente sempre mantém isso na cabeça, né? Mesmo quando você tem, então, eu gosto de falar em gasolina, porque gasolina geralmente é muito associado com impacto ambiental, né? Só que a gasolina, enquanto ela esteja no tanque, ou enquanto ela esteja dentro de uma tubulação, ela não causa impacto ambiental. É um fluxo técnico, não tem intervenção e não gera impacto ambiental. Somente no momento em que essa gasolina for despejada no meio ambiente, aí sim, ela vai ser um fluxo elementar e vai gerar um impacto ambiental. Então, a gente precisa ter essa diferenciação, né, entre o que é fluxo econômico, técnico, e o que é uma intervenção ambiental, e também, isso muitas vezes chamado de fluxo elementar. Mas aí estaria desconsiderando a produção dessa gasolina, não é isso? E nesse momento eu estou só olhando né, eu estou fazendo essa foto aí do fluxo nesse momento, né, quando você tem, assim, por exemplo, o translado do posto de gasolina para o carro. Eu não estou olhando agora o ciclo de vida como um todo, né? Eu só quero que a gente se conscientize, né? Dentro do ciclo de vida você tem vários fluxos, né? Claro, em algum momento essa gasolina, ela já foi petróleo em algum momento, ela foi extraída. No momento da extração, ela é um fluxo ambiental, porque é uma intervenção, a extração. Mas aí no momento, depois da extração, quando ela começa, a partir da plataforma, a gente tem transporte de petróleo, a gente tem, então, a chegada na refinaria, a gente tem aí a transformação na própria gasolina, tudo isso são fluxos técnicos, que não têm esse impacto ambiental direto, porque eles estão hermeticamente fechados, né? Eles não entram em contato com o nosso meio ambiente. Esses são, só para o entendimento, fluxos técnicos ou fluxos econômicos. No software, eles chamam technological flows, ou product flows, também, tem que ver até. E aí a gente tem, então, sempre quando há alguma emissão, pode ser emissão de voláteis. Na verdade, assim, na refinaria você tem muitas emissões de voláteis. Isso são emissões, eles entram em contato com o meio ambiente. Aí sim, aí sim se gera um impacto ambiental. A partir dessas intervenções ambientais, pode ser chamados também de fluxos ambientais, ou no software a gente encontra eles como fluxo elementar, elementary flows. E aí, vocês vão ver que no software vocês vão encontrar esses fluxos em lugares um pouco distintos, mas a distinção ela é pequena, então tem que prestar muita atenção. Aí o Adriano coloca aqui, pois é, mas existe risco ambiental enquanto a tubulação. Exatamente, e isso é um ponto, até que é um ponto fraco da avaliação de ciclo de vida, porque a avaliação de ciclo de vida geralmente não inclui avaliação de risco, né? São áreas bem diferentes. E essa questão do risco, ela muitas vezes fica por fora. Um exemplo interessante, né, quando a gente faz a avaliação de ciclo de vida de uma termonuclear e de uma, não sei, de uma planta eólica. E aí você só olha os impactos ambientais que acontecem dentro da gestão regular, né? Você não considera o acidente. Por isso que a energia nuclear geralmente sempre fica muito bem em avaliação de ciclo de vida, especialmente quando a gente olha gases de efeito estufa. O problema é só quando você começa a fazer análise de risco. Então, isso não entra. Então, essa observação que o Adriano fez aqui no chat, ela é muito boa. Bom, então aqui a gente já passou, né, nessa demonstração que o nosso
o nosso sistema de produto, que aqui é extremamente simplificado, ele nada mais é que uma matriz, em que as colunas refletem os processos e as linhas, os fluxos. Aqui seria o fluxo de combustível, aqui o fluxo, né, mais metafórico, de energia elétrica, a gente tem aqui emissões de CO2, emissões de SOx, e aqui a depressão de petróleo. E aí vocês conseguem reparar essa divisão. Nós temos uma parte onde nós juntamos todos os fluxos técnicos, também chama technosphere, ou tecnosfera, e a gente junta todos os fluxos ambientais. Isso é uma separação muito importante agora para o tratamento matemático que vai acontecer em seguida. Então, a sequência aqui entre os fluxos elementares não é importante, nem a sequência aqui. Você poderia inverter, né, essas linhas. Importante é fazer essa separação entre o que são os fluxos técnicos e o que são os fluxos elementares. Outro ponto, mas eu acho que isso bem, até talvez mais intuitivo, a gente tem a diferenciação aqui, a gente chama de matriz A, né, ainda não chamei a atenção, matriz A seria a matriz dos fluxos técnicos, e a matriz B, a matriz dos fluxos elementares, tem o mesmo número de colunas, né, porque a gente tem o mesmo número de processos. Bom, e agora a gente chega nessa questão, o que acontece agora dentro da minha tabela de cálculo para eu chegar em resultado. O que a gente vai precisar fazer é escalonar os processos. Por quê? Porque os processos, como eles estão aqui, vocês lembram, nós temos aqui o processo da geração de energia elétrica, nós temos aqui o processo da produção de combustível, eles ainda não são compatíveis um com o outro, porque aqui nós produzimos, eu acho que 100 litros de combustível, mas aqui só precisamos de 2 litros. Então, tem que acontecer o escalonamento. E como que acontece isso? Eu sei o que eu quero no final. O que eu quero no final é só energia elétrica. Eu quero, vamos dizer, 1000 kilowatts de energia elétrica, 1 megawatt de energia elétrica, e eu não quero ter combustível sobrando. A gente tem aqui representando F por energia elétrica, F1, e F2 por combustível. Não quero combustível sobrando, quero que o combustível seja zerado, só quero gerar combustível exatamente para atender o meu processo de geração de energia elétrica. Então, esse vetor, a minha demanda final, vai ser 1000 de energia elétrica e 0 de combustível. E o que eu preciso agora descobrir é esse fator de escalonamento, né? Quanto eu preciso, então, do processo A1, A12, energia elétrica, e quanto eu preciso do processo, meu segundo processo de geração de combustível. E como que eu faço isso? A partir de uma operação matricial. Eu tenho aqui a matriz A vezes vetor de escalonamento, dá o meu vetor de demanda final. Aí, para descobrir o meu vetor de escalonamento S, eu preciso fazer essa operação matricial, fazer a inversão da matriz A e multiplicar com o meu vetor da demanda final. Isso aqui, para quem não lembra mais dessa parte, assim, da álgebra matricial, vocês só aceitam assim, né? Não precisamos agora entrar nesse mérito de como fazer a inversão de matriz. O Excel faz isso perfeitamente, sem nenhuma dificuldade. E aí a gente sabe, então, qual é o meu vetor de escalonamento. Eu vou entender quanto eu preciso do processo A e quanto eu preciso do processo B. E o que eu faço agora? Eu pego o meu vetor de escalonamento e aplico na minha matriz de intervenções. Isso aqui são as emissões que acontecem no processo A. Isso aqui são as emissões que acontecem no processo B. Multiplicando isso com o meu escalonamento, meu vetor de escalonamento, eu tenho como resultado exatamente o somatório de todas as emissões já para os processos escalonados. Então, aqui é meu resultado em relação a todas as emissões ou depressão de recurso que acontecem no meu sistema de produto. Então, dessa forma, né, vocês agora já sabem como fazer uma avaliação de ciclo de vida no Excel, no R, no MATLAB, porque a gente não precisa fazer muito mais do que uma inversão de matriz, né? Isso é
a geração de uma matriz, né, e a inversão dessa matriz. Então, matematicamente, é uma coisa bem tranquila. E o software, o CIMA-Pro, o OpenLCA, eles fazem exatamente isso, né? Quando você começa, assim, a modelar um processo, que geralmente se faz a partir de todo um fluxograma, né, que é muito mais fácil você trabalhar com fluxograma do que com a matriz, o software traduz isso numa matriz. E aí vai fazer exatamente essa operação, assim, da inversão da matriz para chegar no seu resultado. Isso que acontece. E agora, bom, até aqui, alguém quer fazer uma pergunta, tirar uma dúvida? Bom, espero que tenha sido tranquilo, que vocês conseguiram absorver. Porque essa parte, às vezes, ela assusta um pouco, né, de quem não gosta de matemática, quem não gosta de ver matriz, mas realmente nada muito complexo. E agora eu quero chamar a atenção para vocês a um ponto. Para fazer a inversão de uma matriz, ela precisa ser quadrada. Talvez um ou outro que vocês ainda lembram disso, assim, de, não sei se é cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, mas a inversão, ela só pode acontecer quando a matriz é quadrada. Isso quer dizer, ela tem que ter o mesmo número de linhas e de colunas. Quando ela não é quadrada, ela não pode ser invertida. E isso quer dizer que o software, ele tem que tratar de ter uma matriz quadrada. E aí, vocês ontem já falaram, né, com a Laura e a Débora sobre processos multifuncionais, né, um processo que tem vários produtos, e como que a gente trata esse tipo de processo. E já ficou claro, né, que quando a gente tem processos multifuncionais, a gente precisa, de certa forma, dividir, né, o impacto ambiental desse processo para os vários produtos. Isso até é bastante intuitivo, né, que a gente precisa fazer o que se chama de alocação ou algum outro método, mas de certa forma temos que resolver essa questão. E agora, quando a gente olha a problemática, o problema matemático, vocês vão perceber que vocês também têm que pensar que multifuncionalidade não é possível. Por quê? Eu quero mostrar isso para vocês num exemplo muito simples. Vamos supor, né, a gente teve inicialmente a matriz que era só até aqui, que era a geração de energia elétrica a partir do consumo de combustível. Aqui é o consumo de combustível, aqui é a geração de energia elétrica. E aqui era somente o combustível produzido, que vai ser consumido aqui, e não tem geração de energia elétrica. E agora vamos pensar, muitas vezes a geração de energia elétrica é atrelada à geração de calor, né? Qualquer térmica a gás, térmica a carvão, gera energia elétrica e calor. E, então, na verdade, esse processo, ele não gera só energia elétrica, mas gera também calor. E aí vocês conseguem ver que quando você tem, então, geralmente, quando você tem um produto, um processo que gera mais do que um produto, a matriz sai da matriz quadrada. A gente começa a ter mais linhas do que colunas. Isso é que geralmente acontece quando há multifuncionalidade. E agora vocês já sabem que multifuncionalidade não é só, né, no âmbito intuitivo que a gente pensa, não, a gente precisa meio que dividir, então, os nossos produtos pelo processo. Também no âmbito matemático, a gente precisa evitar multifuncionalidade. E isso é a razão básica porque a base EcoInvent precisa manipular os processos, né? Porque na vida real os processos são multifuncionais. A maioria dos nossos processos, né, quando a gente pensa numa destilaria de etanol, aí a gente gera energia elétrica, a gente produz vinhaço que é utilizado como um fertilizante, numa cimenteira a gente também tem a geração de energia elétrica, a refinaria produz muitos produtos. Então, na vida real, os processos são multiproduto. E para o nosso cálculo e para as nossas para distribuição assim, de impacto ambiental, a gente precisa sempre ver um processo que só tem um produto. Então, a base EcoInvent, que eu vou também apresentar para vocês,
ela precisa manipular esses processos para que apareçam na base como se só tivesse um produto. Então, os processos que vocês vão enxergar dentro da base não são os processos como eles acontecem no mundo real, mas são processos que foram já alocados, já manipulados de algumas formas para que eles, de uma forma consistente, só tenham um produto. Tá? Então, por exemplo, a destilaria de etanol, ela aparece na base Ecoinvent 2 vezes. Uma vez com o produto etanol e uma vez com o produto energia elétrica, tá? Já tendo acontecido a alocação. Então, até aqui foi a questão da base matemática. Eu acho que essa parte, eu acho que eu vou pular. E eu ia entrar aqui agora nessa questão, né, só para a gente ainda olhar um pouco a cara do software. Eu vi que surgiu uma pergunta aqui, qual a melhor maneira para identificar o impacto de um resíduo, por exemplo, os resíduos do sabonete de barra? Ali não tem uma resposta, porque cada resíduo pode ter diferentes impactos, né? Então, a gente precisa entender, isso é uma parte, né, que faz parte dessa questão até da interatividade de um estudo. Você, né, ao estudar, você percebe um pouco onde acontecem os impactos relevantes e o que você precisa estudar. Então, a maneira de identificar o impacto de um resíduo, eu acho que é fazer uma análise bibliográfica sobre esse resíduo, né? Que aí você vai entender em quais categorias, geralmente, você tem um impacto ambiental relevante. Por exemplo, na área de ecotoxicidade ou na área de mudança climática. Então, isso depende um pouco. Então, a melhor maneira para identificar, assim, além da busca, né, na literatura, a própria ACD até pode te ajudar, né? Que quando você tem um software, você consegue fazer uma avaliação, assim, de todas as categorias que a gente conhece com um clique só. Então, você já tem uma resposta ali, né? Quais são as áreas mais importantes, onde você quer estudar melhor. Sim, mas de forma geral, essa questão de identificar o impacto de um resíduo, ela tem que ser bastante ampla, né? Você tem que fazer uma varredura primeiro para entender quais são os pontos mais importantes e onde você precisa focar. Para um bioprocesso em que há a formação do produto principal e vários subprodutos, dependendo das condições empregadas, é possível fazer essa avaliação por meio da base Ecoinvent? Olha, a base Ecoinvent, assim, se ela tiver esse produto, ela é muito boa para fazer análises, né? Quando o produto está incluso na base, você vai ter informações bem abrangentes sobre esse produto. Agora, quando não está na base, a base Ecoinvent provavelmente também não vai ajudar, a não ser que você consiga encontrar, então, um produto parecido na base com que você consiga trabalhar. Então, tem isso, aliás, também é bastante comum, né, quando a gente olha, assim, estudos de avaliação de ciclo de vida, que os pesquisadores ajudam com produtos parecidos, que às vezes são escolhas até um pouco infelizes, ao meu ver. A gente viu, assim, recentemente, os estudos que foram feitos com relação às escovas de dentes, né, com essa introdução das escovas de bambu, e aí, não, acho que no caso foi de canudos, a gente tem os canudos de bambu, também as escovas, mas aí outro capítulo. Um estudo que foi feito, assim, comparando canudo de bambu, canudo de aço, canudo de vidro, se não me engano. E como não tem, o pessoal usou a base Ecoinvent, como não tem bambu na base Ecoinvent, aplicaram eucalipto. Aí eu me pergunto se é uma escolha feliz, se o eucalipto é parecido o suficiente, né, a toda a produção, porque é uma produção nacional de eucalipto, com bambu. Não tem uma resposta, assim, definitiva, mas é muito comum em estudos, né, que os pesquisadores se viram, assim, como uma substituição que é disponível na base de dados, mas é questionável, assim, nem sempre funciona. E quando não há na base de dados, então, tem que colocar a mão na massa e pesquisar e fazer o próprio processo.
No meu estudo, todo o impacto para a produção dos coprodutos foram jogados para o impacto do produto principal. Isso é comum. Como apresento essa consideração no meu estudo? Eu não consigo interpretar bem essa pergunta. Impacto para a produção dos coprodutos. Isso não tem a ver assim, com o jeito como foi modelado, porque os impactos acontecem ao longo da cadeia toda, né? Então, dependendo de como você linka os seus produtos, os processos, às vezes fica muito difícil identificar em que momento da cadeia realmente apareceu ou aconteceu o produto, o impacto, desculpa. Eu não sei se esse é o problema. Mas se você quiser, Guilherme, abrir também o microfone para a gente discutir melhor a pergunta, fica à vontade. Ei, Suzane, por exemplo, na produção do óleo de soja que você colocou do sabão, também há a produção da proteína, né, de soja. O impacto da produção da proteína entra no peso do óleo ou é possível separar essas duas coisas? Se uma está atrelada à outra no mesmo processo. O que geralmente se faz, né, é a alocação. Eu não lembro se isso foi mencionado ontem na aula. Quando você tem, né, vários produtos dentro de um processo, o mais comum é você fazer a alocação. Você olha assim, quanto que sai de valor econômico de óleo de soja, quanto sai de valor econômico de proteína, quanto sai de valor econômico de outros coprodutos. E aí você faz uma alocação do impacto ambiental que acontece no processo como um todo, conforme esse valor econômico. Por exemplo, você também pode fazer essa alocação por massa ou por teor energético, dependendo do seu processo. Outras metodologias de alocação podem fazer sentido. E agora uma parêntese. A norma ISO, ela diz que é melhor evitar fazer a alocação, tá? Isso diz a norma, de ir por outros caminhos, assim, de expansão do sistema e tal. Eu não quero entrar em detalhes agora. Mas o que a gente vê na prática, que a alocação se faz toda hora. Inclusive, a base EcoInvent faz a alocação em todos os processos, para evitar a multifuncionalidade. Então, apesar da norma ISO indicar que a alocação não é recomendável, na prática da avaliação de ciclo de vida, a alocação é aplicado, né, de forma totalmente padronizada. E no caso, então, da produção de óleo e de proteína, nesse caso, eu acho que uma alocação econômica é o mais sensato, né? Porque em vários processos, uma alocação em massa pode fazer sentido, mas no caso eu acredito que não faça tanto sentido, né? Você tem claramente, a proteína é um produto importante, né? No país como o Brasil, que vai para a ração animal, tem um valor econômico e dependendo, assim, até dos mercados, você vai entender qual é o produto mais importante desse processo até, né? E aí, dessa importância econômica, você atrela a importância do ponto de vista ambiental, diria. Nesse caso, acho que não é nem tão polêmico. Talvez a gente tenha casos, assim, onde fica mais difícil ainda tomar uma decisão, assim, o que se usa como característica de alocação. Se você deve pensar numa alocação por valor energético, mas, assim, de forma geral, assim, eu vejo que na base EcoInvent isso acontece muito, o valor econômico, eu acho que é sempre o mais sincero, né, como o que acontece na vida real. Eu acho que a gente sempre tem que dar mais responsabilidade pelo produto que é mais responsável, que é o produto que dá mais dinheiro. Então, nesse sentido, é bem aplicado sempre essa alocação econômica. O significado de alocação. William, isso é justamente a ideia. Quando você tem um processo onde saem vários produtos, a gente tem que alocar o impacto ambiental, né? O processo em si gera um impacto ambiental. O processo tem a emissão, vamos dizer, de 1 tonelada de gases de efeito estufa. Agora, ele tem 2 produtos, por exemplo, óleo de soja e a proteína de soja.
Agora, quem desses dois é responsável por essa tonelada de gás de efeito estufa? Você vai fazer alguma divisão. E que divisão? 50-50? Geralmente, e aí entra a ideia dessa caracterização. Vamos supor, você vende o óleo que sai aí por R$ 70 e a proteína de soja por R$ 30. Então, vou dizer que 70% do impacto ambiental, então, dessa 1 tonelada, 70%, são culpa do óleo de soja. E 30% são culpa da proteína de soja. Isso que é a ideia da alocação. Você aloca o impacto ambiental sobre os diferentes produtos que saem. Está respondido? Tá ótimo. Deu sim, obrigado. Porque, assim, realmente, assim, é importante que a gente esclareça todos esses detalhes para o entendimento. E essa questão da alocação é importante para que amanhã, quando a gente fala mais sobre a base EcoInvent, para que vocês consigam entender né, por que eu não tenho só uma base, mas várias bases EcoInvent. E agora não vou me demorar muito, mas eu quero apresentar para vocês a página do OpenLCA e quero convidar vocês, né, hoje à tarde, quando vocês tiverem um momento, de baixar no computador de vocês o programa, e talvez abrir o programa, tentar entender algumas coisas. E as ferramentas muito básicas para isso, eu quero ainda deixar com vocês hoje, tá bom? Então, aqui na tela, vocês enxergam agora a página do OpenLCA, né? O link está aqui, é openlca.org. Ali vocês conseguem fazer o download do programa. Então, é o primeiro dever de casa de hoje, entrar aí e fazer esse download. Quando você abre o OpenLCA, ele está, então, com essa cara. Aqui é uma página, assim, de boas-vindas, que vocês podem logo fechar. E aqui tem essa área de navegação que, quando você abre pela primeira vez, está vazia. Aqui que a gente agora quer colocar uma base de dados, para que vocês tenham, assim, alguma coisa já, assim, para poder se divertir e trabalhar um pouco. Agora a questão é como é que você coloca aí uma base de dados, de onde você tira uma base de dados. E aí entra esse site aqui, o OpenLCA Nexus. Aqui vocês conseguem encontrar várias diferentes bases de dados, inclusive a base EcoInvent. Mas a base EcoInvent, ela não é de graça, ela é relativamente cara. Ela pode ser utilizada, assim, de graça para estudos acadêmicos em países em desenvolvimento. Então, se um ou outro aqui quiser ter acesso para um estudo, assim, no mestrado, no doutorado, até na graduação, não tem nenhum problema, assim. Vocês têm que entrar, preencher um formulário que precisa ser depois carimbado aí pela diretoria da sua unidade, envia e em pouco tempo eles geralmente respondem e se disponibilizam a base EcoInvent para trabalho, que é um ponto bem interessante, assim, no trabalho junto com o OpenLCA. Mas nesse site também tem várias bases gratuitas, então vocês também, né, para quem quiser conhecer melhor, já pode baixar uma base e importar no OpenLCA para, né, tentar entender um pouco como funciona. Por exemplo, a gente tem as bases, vamos lá, esse XUBase, eu sei que é de graça, a AgriFootprint, que é uma base só sobre produtos agrícolas, é de graça. Tem aí uma lista muito mais comprida, assim, tem base da União Europeia, que também é disponibilizada de graça, tem para os Estados Unidos. Então, aí tem muito material, assim, para brincar. E onde que vocês podem fazer esse download, na verdade? Tem um outro setor aí nessa página, onde acontece esse download. E aí eu já quero preparar vocês para amanhã, né, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas na base EcoInvent. E aí, para quem quiser trabalhar com a base EcoInvent, vai se deparar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versões. Por que tem 9 versões? E qual é a versão que você quer? Isso que eu quero explicar para vocês ainda um pouco, assim, nesse contexto do uso do OpenLCA. Mas não hoje. Hoje eu só vou falar para vocês que o que eu vou primeiro apresentar para vocês é essa base EcoInvent Cut-Off Unit.
É esse o nome dela. Antes de explicar o que são as outras, nós vamos só olhar algum exemplo nessa base aqui. E como é que eu puxo agora uma base? Você vai precisar, nessa parte aqui, né, nesse setor de navegação, clicar do lado direito, e aí vai abrir essa janela. E você pode pedir, né, nesse ponto aqui, que é o Restore Database. No Restore Database, vai abrir uma outra janela, e que ele vai te perguntar o lugar da base que você quer puxar. Esse lugar vai depender onde você, né, ao fazer o download, onde você deixou essa base. Então, você vai simplesmente procurar o lugar e carregar aqui. E essa base vai aparecer aqui, você vai poder abrir e começar a trabalhar. E agora, um ponto que é muito importante para mim, para deixar claro para vocês, é como vocês fazem a diferenciação na base de dados entre fluxos técnicos e fluxos elementares. E aí, a gente lembra, o fluxo técnico são os fluxos que conectam os diferentes processos, e os fluxos elementares são as intervenções ambientais. Então, fluxos que vão ser despejados no meio ambiente. Muitas vezes a gente fala aqui de substâncias muito simples, como CO2, né, com moléculas assim pequenas, que são emissões comuns, mas também pode encontrar como um fluxo elementar alguma substância mais complexa. Não sei se eles teriam gasolina, mas umas substâncias assim, que são emissões típicas, problemas que causam tipicamente problemas ambientais. Bom, e aí o que eu quero mostrar essa diferença aqui para vocês, procurando por etanol na base EcoInvent. Quando a gente procura por etanol, eu vou passar aqui, sair daqui, abrir o OpenLCA. Eu tenho aqui já aberto uma base, não foi isso que eu queria fazer. Vou deixar isso aqui embaixo. Pronto, eu tenho aqui uma base EcoInvent. Professora, a Oi. senhora precisa compartilhar outra tela, porque a gente ainda está na tela do PowerPoint. Ah, desculpa, então isso foi... Eu pensei que eu tivesse compartilhado a tela como um todo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que agora vai. Certinho? Sim. Perfeito. Obrigada pelo aviso. Então, isso aqui, assim aparece quando você carrega uma base nova. A gente tem a divisão aqui, fluxos, processos, sistemas de produtos, e aí, finalmente, projetos. Projetos você pode gerar para fazer a comparação de diferentes sistemas de produtos depois de ter gerado sistemas de produto. E os fluxos, né, essa diferenciação entre fluxo técnico e fluxo elementar, a gente enxerga aqui dentro da pasta dos fluxos. E quando você abre a pasta dos fluxos, a gente tem aqui uma pasta que chama fluxo elementar. Aqui eu tenho todos os fluxos elementares, assim, uma série muito grande, emissões para o ar, emissões para solo, para água e recursos, que aqui a gente tem a depressão de recursos. Então, aqui essa diferenciação, ela é muito importante na hora que vocês querem criar um processo, né? Porque se você quiser criar um processo que use etanol. Etanol você tem aí no seu carro, e você quer que o seu carro é alimentado com etanol. Então, você abre aí um processo e você puxa etanol. Agora, você tem que tomar muito cuidado que o etanol, o fluxo etanol que você puxa, não seja um fluxo elementar, mas que seja o etanol fluxo técnico. Nós temos as duas coisas. Eu vou mostrar se vocês conseguem fazer uma busca. Eu já fiz isso aqui. Aqui em cima tem uma janelinha onde você pode fazer buscas. Eu fiz a busca aqui por etanol, em inglês, né? E o resultado mostra que quase todos os fluxos de etanol que estão aqui na base são
fluxos elementares, que são os fluxos com aquela folhinha verde aqui. Tá? Isso tudo é fluxo elementar. E tem muito pouco fluxos técnicos. Eu vou mostrar para vocês os fluxos técnicos. Agora vocês... eu já sei que o fluxo técnico chama que é aqui sem água, por isso que eu fiz aí um filtro adicional, para chegar justamente aqui sem água. E aqui é o fluxo com as engrenagens. Esse é o fluxo técnico. Então, aqui eu tenho o fluxo de etanol, né, desidratado, que vem da fermentação. Então, no momento de modelar, vocês precisam sempre prestar atenção quando vocês usam fluxos, se esses fluxos são técnicos ou se esses fluxos são elementares. E ainda, quando vocês pensam, quando vocês querem mesmo usar um fluxo elementar, por exemplo, você sabe que você tem uma emissão você tem um despejo de etanol no meio ambiente. Então, eu quero mesmo usar o etanol como um fluxo elementar, né? Despejo para o meio ambiente. Vocês ainda vão ter que prestar atenção, porque nós temos dentro dos fluxos elementares emissões para o ar, para o solo, para a água. Então, pensa para onde. E ainda deve ter etanol aqui também na área de recursos, que aqui é só a depressão, não é uma emissão. Então, esse é um ponto que no OpenLCA dá muito margem ao erro de aplicar um fluxo de forma equivocada. Então, por isso que eu fiz muita questão, né, quando a gente trabalha com OpenLCA, a gente tem que ter entendido bem essa diferença entre fluxo técnico e fluxo elementar, para não misturar esses conceitos. Porque o OpenLCA, ele não te impede, ele te permite fazer essa mistura. Eu acho que nisso ele se difere do CIMA-PRO. Se não me engano, o CIMA-PRO, ele meio que te impede de fazer esse tipo de erro. O OpenLCA, não. No OpenLCA, você pode fazer muita barbaridade. Então, você tem que conhecer bem o que você está fazendo. Então, essa diferenciação entre fluxo técnico e fluxo elementar é muito importante. E o que eu ainda queria fazer com vocês, só por fins de demonstração aqui, o que então é um processo, tá? Isso aqui, a gente estava discutindo fluxos. Tudo bem, vou fechar até essa parte aqui. Agora, eu quero mostrar para vocês a parte de um processo. Isso são os processos que estão todos aqui, já modelados. A gente tem os processos aqui por setor. E eu vou novamente utilizar a produção de etanol para mostrar para vocês como aparece o processo aqui. Então, a gente tem aqui o processo de produção de etanol, vocês conseguem ver aqui, sugarcane processing, modern annex plant ethanol without water, blá, blá, blá. Tá tudo muito bem escrito aqui. E nós temos aqui embaixo diferentes abas. Deixa eu até fazer. Aqui embaixo a gente tem as diferentes abas. Isso aqui foi a informação geral que estava, essa página que vocês estão vendo. Agora eu vou mostrar para vocês a próxima página aqui, que é a tabela de inputs e outputs. Então, vamos passar aqui. Todos os processos têm aqui uma relação, né, de todos os fluxos que entram, e vocês conseguem ver que as entradas para o processo são quase todos fluxos técnicos. Deve ter muito pouco fluxo elementar aqui, né, que as entradas para a produção geralmente são fluxos técnicos. Aqui tem um fluxo elementar, que é a ocupação da terra, né, que é um impacto muito direto da planta, e assim, bem detalhado. Isso é a base EcoEnved. Já na área dos outputs aqui, a gente vê basicamente fluxos elementares, né? Todas as emissões que acontecem diretamente na planta, e a gente tem um produto, o etanol. E aí vocês lembram, né, que eu falei para vocês que a base EcoEnved, ela não mostra os fluxos como acontece no mundo real, porque no mundo real, a base, essa destilaria, ela produz etanol, energia elétrica, fertilizantes, acho que é isso, mais ou menos. Aqui, a gente só tem etanol. Não tem outro produto aqui. Só é o etanol. Por quê? A planta, como ela acontece no mundo real, ela já foi manipulada, subdividida e alocada, né? Então, agora a gente tem
um processo onde nós temos essas entradas, que não são nem as entradas plenas, são as entradas que foram alocadas para o etanol. Tá? E a gente tem aqui as emissões alocadas para o etanol e somente um produto, que é o próprio etanol. Então, e aí, para finalizar essa parte, a gente também tem um processo dentro da base que chama Sugarcane Processing Modern Annex Plant, e aqui, em vez de etanol, está escrito eletricidade, que é aí justamente o pendant desse processo aqui, onde a gente tem a produção do etanol. Bom, e último ponto, agora, quando eu quero fazer um sistema de produto desse processo, eu quero agora entender o ciclo de vida, né? Porque agora eu vejo aqui só a produção do etanol. Mas como eu faço agora para entender o que acontece em todas as outras etapas para produzir o etanol? Aí a gente tem esse botão aqui, eu voltei para a primeira página aqui, tem o botão Create Product System. Quando você aciona esse botão, ele começa a conectar todos os inputs que tem aqui com os processos que produzem justamente esses fluxos. E aí aí é uma reação em cadeia, né? Até chegar realmente à primeira origem, ao início da cadeia de produção. Eu já fiz isso, eu tenho já aqui pronto o fluxograma que surge. Isso aqui é o sistema de produto. Desculpa, ele está aqui já um pouco puxado. E vocês conseguem ver, aqui é o meu processo principal. Tem que puxar isso aqui. Aqui é o meu processo principal, a produção da do etanol. E aqui todas as entradas, e novamente, né, em cada dessas entradas eu poderia abrir para ver as entradas, ver as entradas, ver as entradas. São inúmeras entradas. A gente pode ver aqui na estatística, vai demorar um pouco, aí quantos processos estão vinculados nesse sistema de produtos? A gente tem aqui 13.518 processos vinculados nesse sistema de produto. Imaginem a matriz que foi gerada aqui. Essa matriz, então, tem 13.518 colunas. Ela é grande. E ela exige muita capacidade de cálculo do seu computador. Por isso, trabalhar com esses programas, geralmente exige bastante capacidade de cálculo, a não ser que você faça alguns malabarismos com o seu computador para ajudar ele um pouco para fazer esses cálculos. Mas eu acho que essa parte eu vou deixar para amanhã. Eu queria mesmo mostrar para vocês essa primeira introdução. Hoje a gente gerou o sistema de produto, né? Abrimos o OpenLCA, entendemos a diferença entre fluxos elementares, fluxos técnicos, entendemos como a gente consegue ver processos e como a gente consegue gerar um sistema de produto. O que a gente agora ainda não fez é o cálculo para o resultado, né? Para ver como que a gente enxerga o impacto ambiental. Isso é ponto que eu quero discutir com vocês amanhã ainda, né? Como a gente olha o impacto ambiental, as diferentes versões da base EcoInvent, e então, como você ajuda também o seu computador a arcar com essa quantidade tão grande de dados. Isso seriam, assim, os assuntos que ficam para amanhã, para a gente mergulhar um pouco mais no mundo do OpenLCA.